Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 4 da Universidade Rotaract Brasil, com o tema Captação de Parcerias e Patrocínios para Projetos. E essa é uma das trilhas mais importantes para quem quer fortalecer o impacto dos nossos projetos e, claro, gerar mais sustentabilidade para dentro do nosso clube, né? E agora, iremos entrar em um passo a passo para planejar, captar, formalizar e, principalmente, manter essas parcerias de forma que gerem credibilidade, claro, com uma rotina leve e que gere muita continuidade para o clube no sentido interno e principalmente externo. E o mais legal é que tudo que a gente vai ver aqui pode ser aplicado na prática, no seu clube, amanhã mesmo, tá? E antes de começar o conteúdo, é importante entender o propósito dessa trilha, né? O nosso objetivo aqui é capacitar clubes, os associados, a de fato fazer esse planejamento, saber onde captar, formalizar e manter essas parcerias e patrocínios para os nossos projetos, usando uma lógica simples de troca de valor, com uma governança leve, trazendo credibilidade para o clube e que ele possa de fato aí gerar uma continuidade positiva no que se diz ao nosso clube, tá bom? E vamos ao nosso roteiro aqui dessa aula, né? Entraremos aí sobre como diferenciar parceria de patrocínio, onde e como buscar esses parceiros, seja públicos ou privados, como que a gente estrutura contrapartidas e formaliza esses acordos, né, que é uma parte muito importante dentro desse processo, e também como a gente deve monitorar e renovar essas parcerias, tá? E para a gente começar, a gente precisa nivelar aqui sobre a diferença, né, sobre parceria e patrocínio. E a principal dúvida que as pessoas têm, não é a mesma coisa? A gente fazer uma parceria já não gera um tipo de patrocínio, ou quando a gente consegue um patrocínio, a gente faz uma parceria, e não são a mesma coisa. E entender essa diferença é muito importante. E o primeiro passo para a gente posicionar é a gente buscar um apoio, para quando a gente está nesse ponto, né? Quando a gente fala de parceria, ela, de fato, entra na relação estratégica com esse parceiro, né? Ele busca trazer uma parceria de longo prazo, a gente faz acordos para entender, né, o que a gente consegue ter de troca de valor a longo prazo, tá bom? Quando a gente entra no que é o patrocínio, ele já é um apoio mais pontual, geralmente financeiro, e consegue trazer ali um foco maior na visibilidade, né? E quando a gente fala sobre os benefícios, olha só que a gente consegue ver o que cada lado ganha, né? Para o clube, a gente tem parcerias que podem estar trazendo recursos, credibilidade, traz um impacto ampliado dentro daquele projeto e, com certeza, uma rede de contatos mais forte, podemos dizer, né? E os benefícios para o parceiro, né? O que é importante a gente entender, né? A gente consegue entregar reputação, trazer um marketing social bacana, né? Para esse parceiro, para essa empresa, enfim, um engajamento comunitário e principalmente a conexão com a juventude, né? Isso é muito importante para diversas parcerias, né? Ou seja, quando um projeto ele é bem estruturado, todos vão crescer juntos, né? E agora que você já sabe o que é cada uma, o que cada parte ganha. Vamos para a prática agora sobre onde que a gente encontra esses parceiros, né? E quando a gente fala sobre o setor público, é muito importante a gente entender que a gente consegue parcerias em secretarias municipais ou estaduais, seja de saúde, educação, meio ambiente, de juventude. E o que a gente pode estar solicitando, né? O que normalmente pode ser solicitado ou que dentro do nosso nicho de projeto a gente pode conseguir, né? Espaços para a execução dos projetos, algum tipo de serviço que já é disponibilizado e ofertado na rede pública e a gente pode impulsionar, divulgação institucional para ampliar o impacto e a imagem dos nossos projetos e assim conseguir uma maior adesão e impacto dentro da comunidade, e também materiais, né? Muitos materiais que a gente às vezes pode estar confeccionando já tem pronto isso dentro do setor público, tá bom? E quando a gente fala sobre o setor privado, né, onde a gente tem oportunidade de buscar um comércio local, universidades privadas, empresas que prestam serviços, indústrias, caso a sociedade tenha indústria. E o que a gente consegue pedir dentro desse setor privado, né? Patrocínio financeiro, a gente pode estar pedindo algum produto ou um serviço de troca, bolsas de estudo, por exemplo, a gente pode pedir apoio dentro da mídia, dentro daquele nicho específico que pode ser interessante para que a gente consiga estar, de fato, atingindo vários nichos dentro do nosso projeto, né? E para facilitar, vamos ver alguns exemplos, né, sobre como que a gente estrutura essa parceria, né? Inicialmente, para fazer essa estruturação, seguimos um passo a passo que
Primeiramente, a gente entende quando a gente quer falar sobre parceria, primeiramente a gente tem os nossos objetivos já, né? Quando a gente pensa no projeto, a gente já define os objetivos, qual é o impacto que esse projeto vai gerar, e aí através disso a gente vai para o segundo passo, que é fazer essa lista segmentada de potenciais parceiros, né? E quando a gente fala sobre setor público, né, o que a gente pode pensar? Quando a gente fala sobre o setor público, a gente consegue estar entrando em diversos segmentos, como, vamos trazer alguns exemplos aqui de projetos que a gente pode relacionar com a instituição pública. Quando a gente está, por exemplo, realizando um projeto de campanha de doação de sangue, qual instituição pública que a gente consegue estar atingindo? Secretaria de Saúde, e a gente pode estar solicitando materiais gráficos, transporte, caso as pessoas precisam de ter algum transporte, né? Às vezes alguma cidade não possui um centro de que recolha, faça essas doações, e às vezes precisa desse transporte para uma cidade mais próxima que faz esse recolhimento, apoio na divulgação, né? E qual a contrapartida que a gente pode buscar juntamente, além de já estar realizando esse projeto, né? Citar a secretaria como uma realizadora, apoiadora dentro do projeto, incluir a marca, né, da secretaria e da prefeitura específica aí que vai estar apoiando dentro das peças gráficas e uniformes, o que vocês estiverem fazendo e desenvolvendo dentro do projeto, né? E quando a gente está falando sobre um projeto, por exemplo, da área de foco de meio ambiente com um tirão da limpeza, qual a instituição que a gente consegue estar buscando? A Secretaria de Meio Ambiente, né? A gente pode estar solicitando equipamentos, o pessoal que faz apoio, orientações, a gente pode estar buscando autorizações, né? E as contrapartidas justamente pode buscar dentro da mídia local, né? Dentro da imprensa, nos jornais, Instagram, né? E a gente pode estar ampliando isso, colocando dentro de relatórios, né? Traz uma maior credibilidade em ter essa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, porque traz que, de fato, a gente está tendo esse objetivo, a gente está alinhado com o que é sustentável, tá? E pensando em outro projeto, né, um curso de cidadania jovem, né, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a Secretaria de Educação, né, através do CRAS, a gente pode conseguir espaços, divulgação nas escolas, né, e as contrapartidas a gente consegue estar gerando certificado em conjunto, né, traz uma maior credibilidade, traz uma maior adesão das pessoas dentro dessa iniciativa, a gente pode estar, de fato, trazendo um relatório que traz o impacto dentro dos nossos projetos e, com certeza, né, inclusão dentro do site, né, da Secretaria de Educação, divulgar a imagem do Rotaract como impulsionador aí no que se diz a educação e cidadania, né? E quando a gente está falando, por exemplo, de uma iniciativa, né, um workshop de liderança ou de desenvolvimento profissional, né? A gente tem a oportunidade de procurar as universidades federais ou estaduais, né? Caso a sua cidade, a localidade que você está, tenha alguma universidade pública, a gente consegue estar solicitando, por exemplo, a disponibilidade de professores, espaço, né, algum reconhecimento acadêmico, né, valendo horas, certificado, e isso é muito importante porque a gente consegue trazer como contrapartida, né, uma visibilidade da universidade fazendo parcerias com o Rotary e o Rotaract, né, a gente pode estar desenvolvendo projetos em conjuntos, né, capacitações, a gente, né, oferecendo as horas extracurriculares, e com certeza isso é muito importante para o quadro associativo, porque a gente está envolvido onde de fato o nosso público em Rotaract está inserido, né? E a gente pode entender aqui que o nosso objetivo principal é de fato trazer institucionalidade, ter acesso a espaços, a serviços, por exemplo, e a gente criar essa legitimidade de estar trabalhando com esse setor público e ampliar o nosso impacto dentro dos nossos projetos ou iniciativas, né? E quando a gente fala sobre setor privado, quais caminhos que a gente consegue estar seguindo para conquistar esse tipo de parceria? Vamos pensar em tipos de empresa e quais projetos a gente consegue estar elencando nessas parcerias, né? Quando a gente tem um projeto, por exemplo, de pintura de escola pública, a gente consegue estar conquistando facilmente a parceria com uma loja de tintas, né? E aqui que a gente consegue estar solicitando as próprias tintas, rolo, apoio técnico, né? Com sugestões sobre qual que se aplica especificamente dentro daquela escola ou dentro daquele cenário que vocês estão buscando dentro do projeto, né? E qual a contrapartida que a gente pode estar oferecendo para eles? A logo da empresa no muro, né, colocando ali um banner, ou na própria local que vai estar fazendo a pintura, colocando que é uma ação específica apoiada pela empresa X, mais o Rotaract. Né? E quando a gente, por exemplo, tem aí um projeto que envolva a produção de alguma cartilha, que tem alguma produção gráfica, a gente consegue buscar parcerias, por exemplo, com as gráficas locais, né? E a gente consegue, talvez, conseguir possíveis parcerias de impressões gratuitas, né? Com contrapartida, a gente pode ver de estar dando destaque nos vídeos nas redes sociais que a gente vai estar fazendo, colocando que isso só está sendo possível através, dentro desse parceiro, né? Como que dentro das mídias institucionais que faz, e a gente vai estar falando sobre, como que a gente consegue estar incluindo essa gráfica como uma ponte que foi possível e realizada com esse projeto. E quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de ação de saúde preventiva, né, a gente consegue
por exemplo, empresas ou até próximo uma clínica odontológica, né? Seja na solicitação de profissionais, talvez o material de higiene, né? E como que a gente pode talvez trazer uma contrapartida? Também em vídeos nas redes sociais, né? A gente pode estar fazendo alguma parceria, estar fazendo posts em conjunto com o perfil específico dessa clínica ou desse profissional que está apoiando essa realização desse projeto, tá bom? E partindo aqui para o nosso último exemplo, a gente consegue, dentro, por exemplo, de projetos no direcionamento de desenvolvimento profissional, seja para desenvolvimento de carreira para jovens, como, por exemplo, vulnerabilidade socioeconômica, a gente consegue, por exemplo, parcerias com faculdades privadas, né? E o que a gente consegue estar solicitando? Alguma isenção específica, né? Colocando como uma bolsa de estudo para esses jovens. A gente pode estar buscando mentorias com os profissionais, né? E a contrapartida que a gente pode oferecer é, por exemplo, inserção aí de alguma divulgação, seja nas nossas redes sociais, nos próprios materiais, como instituição parceira ou instituição amiga do Rotaract, mas aí com a autoria desse projeto específico que coloca o nome do projeto. E é exatamente nisso que a gente entende como que as possibilidades são amplas dentro desse, seja do público ou do privado, né? O segredo é a gente estar conectando o propósito do projeto com o interesse desse parceiro, né? E aqui nesse específico com o setor privado, é muito importante a gente entender que o nosso objetivo principal é oferecer, né, o fortalecimento da marca, criar esse relacionamento, trazer uma visibilidade pública muito positiva no que se diz a essa parceria com o setor privado, né? Porque isso aumenta a nossa reputação, tá? E é exatamente que agora a gente precisa entender em como que a gente conecta o nosso propósito com o interesse desse parceiro, né? E é exatamente isso que a gente vai estar aprendendo a estruturar agora, né? Quando a gente entende a estrutura, é importante que a gente consiga estar aí trazendo o norte, né? E vou trazer um passo a passo como que a gente agora monta um ofício com uma proposta simples, né? Porque cada etapa ela é uma peça fundamental, mesmo que, né, podemos relacionar um quebra-cabeça, e a gente vai entender essa estrutura agora, como que a gente entra, né, nessa construção de proposta, tá? A proposta, ela é o seu cartão de visita, né? Ela precisa ser curta, bonita, objetiva, e inicialmente a gente precisa estar colocando o quê nessa estrutura? Colocar o nome do projeto, o objetivo, o impacto esperado, o que já temos garantido e o que a gente está querendo buscar com essa parceria, né? E um bom exemplo seria algo, por exemplo, assim, o nosso projeto tem como meta beneficiar X pessoas promovendo o impacto Y. E já contamos com N apoios e agora buscamos parceiros que queiram estar somando forças conosco para potencializar esse impacto e se conectar com uma causa real, né? E lembre-se, quanto mais claro a proposta, maior a chance do parceiro entender o valor e dizer sim, né? E logo depois que der desse sim, que vem a etapa mais delicada, podemos dizer assim, né? Onde a gente precisa estar pensando com muito cuidado, onde são as contrapartidas e ou pacotes que a gente pode estar oferecendo, né? Uma parte que exige muita responsabilidade. E as contrapartidas, elas são o que o clube promete em troca de apoio, né? Pode ser em postagens, presença de marca em eventos, colocar logo, seja em materiais, colocar o nome desse patrocinador específico ou parceiro, ações de engajamento em específico que a gente vai estar impulsionando, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque quando a gente fala também em pacotes, a gente está estabelecendo um compromisso com essa empresa, né? E a gente falando em modelo de pacotes, a gente pode estar falando sobre tradicionalmente, né, que a gente já é acostumado a estar desenvolvendo, pacote ouro, prata, bronze, onde a gente inicialmente consegue estar conquistando de uma forma mais clara, tá? Mas é muito importante, pessoal, que a gente tenha uma atenção muito específica, tá? A atenção precisa ser total aqui, que a gente não pode prometer o que a gente não vai conseguir cumprir, né? Se a entrega falhar, é o nome do clube que vai estar na linha de frente, tá? Então, menos é mais, prometa pouco e entregue muito, que a gente sabe que a gente entrega, e é muito importante a gente estar com os pés muito no chão para a gente estar atento a isso, tá bom? E com a proposta pronta e as contrapartidas bem definidas, chegou a hora da gente abordar o parceiro, né? Podemos colocar que a gente precisa estar abordando com clareza e cadência, né? A gente simplesmente pode iniciar a parceria e só lembrar quando finaliza, por exemplo, e olhe lá, né? Muitos clubes e muitos projetos acabam não trazendo essa contrapartida, né? E trazendo essa cadência que é importante para a gente fidelizar essa parceria, tá? E quando a gente fala sobre abordagem, é onde tudo começa, né? O primeiro contato, ele precisa ser educado, direto, nada de textão,
né? Uma mensagem simples, já apresentando como que é o projeto, já é importante, né? Trazendo quem é você, falando sobre o projeto e trazendo aí o convite para conversar, né? E aí que eu trago um exemplo desse contato, né? Como, por exemplo, o e-mail, né? Por exemplo, colocando o assunto, proposta de parceria com o projeto X, traz o nome do projeto. Você traz cordialmente, cumprimentando a pessoa, explica quem é você, né? E é muito importante já trazer algumas opções de data e horário, porque ali você já consegue trazer esse envolvimento. Tá? E é muito importante que neste e-mail já esteja anexado o ofício contendo a proposta que nós, né, conversamos há pouco tempo atrás, tá? E depois disso, vem o follow-up, né, de como que a gente constrói esse follow-up, né? Esse follow-up a gente constrói, por exemplo, com 3 toques, né, no máximo, falando, colocando aí o aviso caso não tenha algum retorno, né? Caso você não tenha algum retorno, dá aquele lembrete, às vezes a pessoa não é ativamente ali no WhatsApp ou no e-mail. O segundo, a gente pode estar falando sobre o reforço, né, um fechamento mais tranquilo, né? E por último, o fechamento mais cordial, né? E aqui como a gente construiria esses 3 follow-ups, esses 3 toques que a gente teria com esse parceiro, né? Alguns modelos aqui, né? Por exemplo, a gente falando, a gente iniciando o projeto no dia 3, né? A gente falando, oi fulano, encaminhei uma proposta, né, de parceria daquele projeto, vai ser um prazer estar alinhando sobre os detalhes, como que a gente vai poder estar construindo, beleza. Não teve contato, ou teve ainda, né, naquela discussão, naquele entendimento, né, conversou pelo WhatsApp, seja em ligação, e aí você faz aquele reforço, né, aquele reforço que traz os benefícios, né, esse pode colocar algo como, por exemplo, olha, compartilhe também os resultados da edição passada, caso não tenha alguma edição passada, fala de algum outro projeto que teve aí, que teve um impacto bacana, que vocês se orgulham dentro do clube, traz os números que esse projeto teve de alcance, e já traz novamente aí, podemos conversar sobre isso, podemos alinhar, e aí depois, né, ainda mais, caso eu não tenha tido ainda o contato, a gente fala, olha, sei que o tempo aí está corrido, caso que não seja uma prioridade por agora, eu deixo a porta aberta, né, para futuras edições, para que se vocês pensaram nesse parceiro, ele também vai ser importante para algumas futuras ações, né, e exato, pode ser que naquele momento não seja o melhor momento para aquela empresa, o interesse pode existir, mas muitas vezes o cenário atual daquela empresa ou daquele parceiro não permite estar dentro oferecendo essa ajuda. Bom? E se o parceiro responder que sim? Aí é a hora da reunião, né? É o momento em que a conversa começa a se transformar em oportunidade, né? E quando ele começa a responder, a gente precisa ter muito contato, né? Sobre não ficar somente dentro de troca de mensagens, né? É muito preciso que a gente entenda isso, né? E quando a gente prepara essa reunião, a gente pode estar pensando na seguinte estrutura, né? Comece agradecendo o tempo da pessoa, né, apresente o clube, fale sobre você, mostre, né, quais são suas características, sua formação profissional, como que é essa construção dentro do clube, né, e traga tudo com muita brevidade, né, fale sobre o projeto, que é o ponto principal que está trazendo vocês nessa reunião, né, e depois comece a tentar abordar de certa forma, não exatamente nessa estrutura, né, mas aqui trago para a gente estar refletindo sobre o que é prioridade para a empresa hoje, ou quais tipos de ações sociais que já apoiaram, que tem interesse de apoiar. Pode estar perguntando, né, qual o tipo de resultado que é importante para eles terem dentro de um projeto, né, porque com essas respostas, você consegue já estar pensando numa proposta de forma mais ajustada, trazendo, de fato, os próprios argumentos, aquilo que eles pensaram, e entender que é relevante essa parceria, tá? E é importante a gente entender como que a gente consegue estar trabalhando, né, com a nossa proposta, né, que a gente pensa, né, vocês vão estar apresentando aquele one page, né, que é a estrutura simples da proposta, mostrando as contrapartidas, já elencando com o que eles falaram anteriormente, né, explicar como que a empresa ela se conecta com esse público, como que vai ser as contrapartidas, a visibilidade, o local que vai estar sendo feito, quais os benefícios que isso vai estar oferecendo, e isso é muito importante para a gente já confirmar o interesse, né, e a gente dedica dentro dessa estrutura, já está confirmando. E com isso, o que você acha? Podemos já estar contando com você para estar realizando esse projeto, realizando esse sonho, né? E é muito importante a gente trazer, né, como que é o impacto do projeto, né? Trazer para ele a nossa emoção, porque a gente sabe a emoção porque a gente está executando. Então é muito importante a gente tentar transferir o máximo que a gente conseguir dessa emoção com a realização desse projeto em parceria com essa empresa ou com esse parceiro específico, tá bom? E aí, a partir disso, tentem definir aí quem será o ponto de contato, né? Vai ser essa própria pessoa que você entrou em contato primeiramente,
vai ser com o dono da empresa, vai ser com alguma pessoa específica que é dedicada para essa parte de parcerias ou de desenvolvimento social, né? E aí já marca um prazo de retorno, marquem uma cadência, né? Não deixem esfriar, né? Fala aí, olha, até sexta já te envio aí uma minuta da proposta para que a gente, né, consiga já estar acertando alguns detalhes, tá? E aí a gente trabalhando nisso, a gente já consegue entrar no próximo passo, que é formalizar essa parceria, né? Seja através de um termo ou de algum contrato, tá bom? E a gente precisa deixar isso tudo formalizado certinho, porque formalizar é essencial, pessoal. E quando a gente vai formalizar, a gente pode estar enviando um termo ou um contrato simples, né? Com os dados do clube, né? Os dados da empresa, né? Com o escopo de todo o apoio que foi oferecido, foi acertado com ele nessa reunião, as contrapartidas, os prazos, principalmente a autorização de uso da marca, né? Precisa ser muito claro que estão autorizando esse uso da marca. A gente nunca espera que pode acontecer algum problema, mas pode ser que aconteça. Então é muito importante que isso esteja claro e autorizado dentro desse termo, tá? E tudo isso, gente, mostra aí o profissionalismo, né? E protege o relacionamento que vocês terão, né? Porque tudo vai estar muito claro, vai estar claro o que foi acordado entre vocês, não vai surgir dúvidas sobre isso, tá? E isso é muito importante porque a gente normalmente faz acordo verbal, né? E o que está no verbal muitas vezes pode se perder, esquecimento de algum lado, e é muito importante que a gente entenda que o que está no papel vale mais do que a boa vontade, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. E aqui abaixo eu trago um modelo do termo de parceria, né? Mais especificamente dentro de um trecho que a gente pode estar construindo, né? Trazendo aí o nome do clube, né? Trazendo especificamente o nome do projeto, a empresa, trazendo aí exatamente sobre o que foi acordado. Então é muito importante deixar isso tudo formalizado, tá bom? E quando a gente trabalha nessa estrutura, a gente tem que entrar agora na parte do monitoramento, né? A gente firmou um compromisso, a gente estabeleceu uma parceria com essa empresa, com essa pessoa, né? E como que a gente vai monitorar isso e garantir que a entrega vai ser feita, porque esse é o passo mais importante agora, né? Quando a gente fala sobre monitoramento e entrega, aqui que a gestão entra de fato, né? Dentro de um quadro de controle, por exemplo, a gente consegue estar estabelecendo aí todas as contrapartidas, né? Colocando os responsáveis, os prazos, registrando tudo, trazendo, seja através de fotos, os prints, publicações, relatórios, se forem construídos, né, talvez aí conseguindo realmente colocar, né, atualizações específicas para o parceiro durante a execução, tá bom? E isso é muito importante, porque além de, né, dentro dessas etapas, a gente colocar aquilo que foi feito ou não feito, a gente consegue estar medindo se tudo está sendo entregue dentro do prazo, né, dentro daquelas contrapartidas que a gente fez. Eles estão sendo entregues dentro do que a gente prometeu, dentro daquilo que a gente estabeleceu, só fazendo o monitoramento que a gente vai conseguir mensurar isso, tá? Porque aí a gente consegue, de fato, garantir a qualidade que a gente prometeu de entrega, né? Seja através de uma identidade visual, a gente garantindo, né, a logo ali certinho, bonitinha, né, trabalhando com imagem pública, um texto adequado que consiga estar atendendo a expectativa daquele parceiro, né? E principalmente o engajamento. Quando a gente está monitorando, a gente consegue estar notando o que essa parceria está gerando de engajamento para esse parceiro, por exemplo, né? Quantas curtidas, quantos compartilhamentos, qual é o alcance que está tendo, né? Qual é o público que está acessando essa publicação. Isso é muito importante porque vai gerar essa credibilidade, né? E com isso a gente consegue, né, entender qual que é o status do parceiro durante esses números apresentados a ele, tá? E com isso a gente já pode estar apresentando alguns feedbacks, né? Trazendo, olha, esses números, olha, está acontecendo desse formato, aquilo que você entrou como parceria está sendo aplicado nisso, né? E você pode fazer isso tanto durante ou logo após a execução desse projeto, tá bom? E quando a gente fala sobre registro, é muito importante que durante o projeto fique estabelecido esse papel e essa responsabilidade da gente tirar a foto dos bastidores, os prints das redes sociais, quando a gente está fazendo as publicações, onde está sendo repostado, quantas pessoas postaram, por exemplo, né? Quantas pessoas colocaram dentro dos stories, lista de presença, por exemplo, de quantas pessoas chegaram presente no dia da execução desse projeto, qual é a área que essas pessoas estão envolvidas, porque a gente consegue trazer dados, de fato, né, para trazer esse check-in formal com eles, né? Trazendo, olha, a sua marca está sendo divulgada aqui dentro desse banner, aqui temos profissionais de X, Y e tanta empresa, que é do nicho, ou que é de interesse dessa empresa ou dessa pessoa, né, e a gente consegue estar trazendo isso tudo de uma forma organizada, né, ao longo de quando for montando isso, vai começando a gerar materiais e histórico em consequência, que isso vai ajudar, por exemplo, na escrita do projeto, né, por exemplo, e aí a gente consegue deixar isso como um histórico formalizado, por exemplo, dentro do Google Drive, né, caso
o clube siga aí com conta no Google, ou talvez na Microsoft, dentro do SharePoint, e é muito importante que a gente consiga deixar isso tudo organizado por data, dentro das ações específicas, porque daqui a alguns anos, quando for precisar ou necessariamente construir novamente esse projeto, já tem que estabelecido tudo construído bonitinho, tá bom? E a gente consegue deixar aí um legado muito bacana, seja para a própria empresa ou para o próprio clube que vai estar realizando esse projeto, tá bom? E como a gente já chegou nesse ponto, quais que a gente chega agora, né, através disso? A gente pode estar falando sobre exatamente o relatório final. Entregamos o projeto, foi tudo bonito, fomos atualizando, mas a gente precisa agora, literalmente, construir o laço, né, fechar com chave de ouro essa parceria, através de um relatório final, e já trazendo e abordando um convite para uma próxima edição, ou para uma renovação dessa parceria em algum outro projeto. Tá? E como que a gente faz isso? Né? A gente pode estar colocando isso através de um relatório simples, porém completo. Né? Uma página com um resumo do projeto já é suficiente, trazendo aí o que foi entregue, colocando fotos, né, aquelas fotos que só a gente consegue tirar. A gente está aí colocando, né, os números de alcance, todos aqueles registros que a gente fez, é aqui que a gente vai estar trabalhando e colocando aqui para mostrar realmente o impacto. A gente prometeu tanto e a gente entregou muito. E aqui é o momento mais importante de mostrar, olha, tudo isso foi possível pela sua parceria. Isso foi possível com o seu apoio, com as ferramentas que você disponibilizou, com os profissionais que você apoiou, enfim, com aquilo que foi acordado e que tornou possível a realização desse projeto, tá? E essa postura profissional, de gratidão principalmente, é o que transforma aí um patrocínio pontual em uma parceria contínua. E é assim que o clube vai estar construindo reputação, constância em parcerias e aumentando a sua imagem dentro daquela comunidade que está atuando, tá bom? E para a gente estar construindo, né, esse convite, a gente pode colocar, por exemplo, uma frase como, olha, obrigado por caminhar conosco nesse projeto, em breve teremos uma nova próxima edição, enfim, gostaríamos de contar com a sua presença como parceiro, né, pode buscar em outras eventualidades, pode estar buscando dentro de uma rotina específica do clube, enfim, é muito importante deixar isso muito bem selado para que a gente possa estar contando com essa parceria ou com novas parcerias aí dentro desse projeto no futuro, tá bom? E para a gente encerrar, eu quero deixar uma reflexão do Paul Harris, né, o fundador do Rotary, que diz, né, que esforços individuais, quando bem direcionados, eles podem realizar muito, mas o bem maior virá do esforço em conjunto, né, porque os esforços individuais, eles atendem necessidades individuais, mas esforços conjuntos, eles servem à humanidade. E o poder dos esforços conjuntos é limitado. E isso é muito importante, né, dentro do que a gente atua, porque quando a gente une propósitos, estratégia e parcerias genuínas com esses contatos que a gente pode estar desenvolvendo, os nossos projetos, eles deixam de ser ações pontuais, específicas naquele momento, né? E eles passam a criar um legado muito, muito bacana com aquilo que eu falei lá no comecinho desse treinamento. Tanto internamente para o nosso clube, quanto externamente por essa própria empresa ou por essa própria parcerias. E que venham aí muitas parcerias de impacto. Eu agradeço vocês por assistir até aqui e acompanhar essa trilha comigo, e a gente pode estar construindo aí muitas oportunidades dentro desse mundo de Rotaract, desse mundo de Rotary que a gente tem proporcionado aí para a humanidade com os nossos projetos. Muito obrigado.